Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu sou Andréa Juliana Rodrigues Caldeira, sou da Universidade Estadual de Goiás e vou apresentar aqui um trabalho que nós realizamos, um projeto de extensão intitulado Cinema e Educação Ambiental em Aruanã, o Cerrado em Animação. Esse trabalho foi organizado, né, por mim, Andréa Juliana, e também mais 3 outras pesquisadoras, a Thaís Rodrigues Oliveira, Mariana Pires de Campos Telles e Ana Clara Pires de Campos Telles Diniz. Ele é um projeto que é uma parceria entre 3 grandes projetos, né? O Coletivo de Mulheres Cientistas em Rede, Projeto Araguaia Vivo e o projeto PPP Araguaia. Bom, na verdade, anteriormente nós havíamos desenvolvido recursos didáticos para dois contextos do projeto, de projetos infanto-juvenil, um intitulado Florinha do Cerrado, que é uma coletânea, essa coletânea de livros que ela discute a flora do cerrado no contexto, né, das plantas. A gente trabalha, né, nesse livro, na verdade, ele é uma autoria minha com outros 2 autores, né, o Charles Lima e a Josana de Castro Peixoto. E nessa coletânea, nós temos 3 personagens, a Sara, a Deia e a Jo. A Sara é uma florzinha de ipê amarelo, uma flor característica brasileira, né, que é da árvore símbolo brasileira, que é o ipê, e as 2 abelhinhas polinizadoras que realizam a polinização dessa planta. Essa coletânea, ela tem um livro e mais 3 cadernos de atividades, e a gente começou a trabalhar esse conteúdo nas escolas com as crianças. Primeiro nós fizemos um curso de formação dos professores e depois os professores passaram a aplicar os livros nas escolas. E paralelamente com isso, a gente também realizou, também foi desenvolvido, né, uma história, né, de autoria da Thaís Rodrigues Oliveira, que é uma história que é a lenda da Serra das Areias, que ela envolve um pouco o folclore no contexto do cerrado. E a partir dessas animações, né, nós começamos então a desenvolver vários projetos relacionados com né, educação ambiental e o público infanto-juvenil. Nessa imagem aqui, nós temos os bastidores da produção das animações. Essas animações, elas foram produzidas, né, por uma equipe profissional, em que a gente conseguiu tornar uma linguagem, né, paradidática, mas ao mesmo tempo lúdica, de modo a gente tentar realmente envolver a comunidade infanto-juvenil para essa perspectiva, né, da educação ambiental. As 2 animações, elas foram lançadas num festival de cinema internacional, festival ambiental, né, de cinema internacional, que acontece aqui no Brasil, que é o FICA, né? E a gente teve a alegria, né, de ter uma sessão específica para lançar esses filmes. Esses filmes são 2 animações de 7 minutos, cada uma delas, né, e que vem trabalhar todas essas temáticas, né? Então a gente teve no dia do evento a casa cheia, né? Então a gente teve a alegria de ter essas animações desenvolvidas, e a partir disso a gente começou a trabalhar tanto os livros quanto também as animações no contexto escolar. Então a gente, né,
fez um dia de cinema na escola, né? Aqui, na verdade, tem uma imagem com várias atividades que os alunos desenvolveram ao longo desse processo. As crianças, primeiro, né, os professores trabalharam os conteúdos, e isso foi um momento muito importante, por quê? Porque a gente começou a sensibilizar as crianças para os personagens, para que as crianças conseguissem, assim, realmente a entender quem são os personagens. Na verdade, o Cerrado, ele ocupa uma região, né, na parte central do Brasil, na região, principalmente na região centro-oeste, mas ele ocupa uma vasta dimensão. E a gente tem ambientes muito diferentes do Cerrado, e é isso que dá uma vasta biodiversidade das espécies que a gente encontra no Cerrado. Então, a ideia era discutir mesmo as problemáticas do Cerrado a partir dessas duas animações. E o dia, né, de cinema na escola foi exatamente para a gente fazer ações com as crianças para esse despertar, tanto dos personagens, né, que são personagens cativantes das animações. As animações, elas ainda não estão disponíveis no YouTube, mas em breve elas estarão disponíveis. Basta seguir as nossas redes sociais. As redes sociais Araguaia Vivo, PPB Araguaia, Coletivo de Mulheres Cientistas em Rede, Florinha do Cerrado e o Mundo da Vétera. Esses projetos, eles realmente, assim, têm esse contexto da gente envolver a comunidade infanto-juvenil. E o que foi mais importante, que quando a gente chegou nas escolas para realizar as atividades, as crianças, então, elas já conheciam os personagens e começaram a perceber os personagens em movimento, né? Então, para eles, foi uma coisa muito interessante ver a Sara, a Déia e a Jo, por exemplo, que são os personagens do livro Florinha do Cerrado, em movimento, né? Da mesma forma, ver personagens do folclore brasileiro também, né, numa animação com uma garotinha, né, curiosa que vai ali percorrendo uma região específica de uma pequena reserva, de um pequeno trecho de cerrado que a gente encontra próximo a uma grande cidade brasileira chamada Goiânia. E a partir disso a gente conseguiu então envolver as crianças nesse dia da escola, porque o cinema já é uma coisa lúdica, né, principalmente no universo infantil, mas ao mesmo tempo é um local onde a gente pode falar um pouco sobre magia, né? E aí a gente pode levar esses tópicos, que a nossa ideia é levar esses tópicos para o cotidiano dessas crianças. E foi uma alegria, né? A escola nos recebeu muito bem, as crianças foram muito bem instruídas para receber essas atividades. E no final a gente fazia ali um momento de discussão com as crianças, para ver se elas realmente, né, entenderam os motivos dos filmes, se elas realmente absorveram o conteúdo que estava relacionado nesse contexto. Então as crianças elas realmente responderam a essa expectativa, elas conseguiram, então, entender a importância do cerrado, a importância das plantas do cerrado, a importância de manter os conhecimentos e saberes tradicionais, né? E, a partir daí, pensar soluções plausíveis para ajudar no contexto exatamente assim, para ajudar na preservação do meio ambiente. E a gente percebeu que, com a faixa etária que a gente trabalhou, realmente as animações, elas atuam de modo muito direto, porque elas atuam no imaginário das crianças e elas conseguem fazer reflexão, tentando fazer associação com o cotidiano delas, né? Então, de um modo geral, a gente pretende, com isso, realizar alguns impactos, que aproximar a ciência da comunidade ribeirinhas e escolas, principalmente porque a gente está trabalhando nessa região onde passa um grande rio da nossa região, que é o Rio Araguaia. O Rio Araguaia, ele tem um impacto social, econômico, de turismo nessa região. A gente quer ampliar a participação social em questões ambientais,
trabalhando, né, desde o princípio com crianças, né, na sua idade mais juvenil. A gente também pretende dar maior visibilidade pública e legitimidade institucional para esses projetos que nós estamos desenvolvendo e também inspirar políticas públicas e redes colaborativas para que realmente a gente possa pensar de um modo mais coletivo nas questões ambientais. Bom, é isso, né? O meu Instagram é @prof.andreajuliana. Para quem quiser mandar alguma mensagem, perguntar algum detalhe, ou então, né, acompanhar as redes sociais. E aqui embaixo tem todos os, né, as logos dos projetos que eu citei, e também das universidades e institutos que nos ajudaram, né, instituições brasileiras que nos ajudaram também com recursos financeiros para o desenvolvimento tanto das animações quanto também dessas ações que a gente promove nas escolas. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.